dos assuntos aqui no 4º Simpósio Jurídico e de Gestão Empresarial da ABF foi a concorrência desleal no sistema de franquias. Eu converso agora com a advogada Sandra Brandão. Sandra, o que é uma concorrência desleal nesse sistema? Bom, a questão da concorrência desleal, ela abrange vários aspectos, como a gente falou aqui na apresentação. Tanto um eventual uso indevido de uma marca, cópia de uma padronagem visual, mas o que mais pesa, que a gente verifica onde dão os maiores problemas, é o que a gente chama virada de bandeira. Aquele franqueado que recebeu todo o know-how de operação daquele tipo de negócio, encerra o seu contrato de franquia, abre um negócio concorrente ou vai para uma outra franquia concorrente. E por isso que hoje a gente está aqui para tentar passar um pouco para o pessoal as cláusulas importantes que devem ter no contrato para evitar isso, a conduta de proteção para evitar esse tipo de desconforto. E Sandra, tem alguma coisa que se possa fazer para evitar a concorrência desleal? Bom, a ideia hoje foi mostrar para os franqueadores que, sem dúvida, a previsão contratual é muito importante. Então, você ter no seu contrato uma cláusula bem redigida que diga que o franqueado, ao sair da rede, ele não pode continuar naquele mesmo ramo por um determinado período que a gente estima de pelo menos 2 anos. Mas, além disso, a ideia hoje foi passar o recado para o franqueador que não basta a cláusula, não basta a lei. Ele tem que fazer a lição de casa, de acompanhar a atividade do franqueado para não ser pego de surpresa, de também manter a satisfação do franqueado de forma que ele não tenha a ideia de que o que ele faz ele poderia fazer sozinho, entender, sentir o benefício de estar numa rede e principalmente as medidas preventivas, que é o franqueador ter a sua marca bem protegida, ter um padrão visual efetivamente distintivo, ou seja, o todo e não uma atitude isolada. Tem como a gente quantificar quantos por cento desse mercado sofre de concorrência desleal, Sandra? Quantificar, eu diria que é bastante difícil, né? Hoje, quem esteve aqui presente viu como as decisões são bastante variadas, então mostra como as situações são variadas. Mas a gente vê que alguns setores é mais comum, como o setor de ensino de idiomas, setor de alimentação, porque são setores em que a disputa entre as empresas franqueadoras é muito grande, né? Mas a forma de evitar é exatamente da mesma maneira dos outros, ou seja, você ter o seu franqueado como um parceiro de forma que ele se sinta satisfeito, não tenha a ideia de virar a bandeira, mas também ter as cláusulas adequadas para que, se isso acontecer, tenha como evitar de uma forma efetiva. Sandra, aqui durante a sua palestra no 4º Simpósio, quais foram as questões que a plateia mais levantou? As questões foram bastante variadas e o que eu fiquei mais satisfeita, na verdade, foi por não ter havido uma pergunta que normalmente tem quando a gente faz esse tipo de apresentação, que é a insegurança do franqueador em achar que a concorrência desleal, seja por conta da lei ou seja por conta do contrato, ela não é efetiva. É algo que você não consegue valer. E hoje eu tive a oportunidade de demonstrar decisões no sentido de que a concorrência desleal ela é aceita pelo judiciário e afastada, né? Agora, uma questão muito interessante que foi colocada aqui foi com relação a tratamentos diferenciados entre os franqueados, com isenções, etc., quando a gente pôde colocar que é interessante só fazer algum tipo de diferenciação entre franqueados se tiver uma razão, um motivo efetivo financeiro, mercadológico, estrutural, para que não haja daí uma concorrência desleal em desfavor do franqueado dessa vez e não do franqueador. Sandra, muito obrigada e bom simpósio. Muito obrigada.